Bem-vindos ao curso Jaguar. Nesta aula e nos próximos 3 vídeos, iremos estudar como funciona, mais teoricamente, uma comunicação web, quais protocolos, o que são, etc. Nesta aula, vamos detalhar como funciona uma comunicação de rede. Então, para entender a comunicação em rede, precisamos entender o modelo TCP/IP. Ele é um padrão criado em 1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu objetivo é padronizar a comunicação entre computadores e dispositivos. Antigamente, cada grande Big Tech tinha uma arquitetura de comunicação diferentes das demais, e caso desejasse se comunicar uma com a outra, não poderia, por causa de sua arquitetura. E o modelo TCP/IP foi criado justamente para sanar estes problemas de comunicação. O departamento americano, então, decidiu criar um padrão de rede que todas as máquinas se comunicassem, que fosse um padrão simples e abrangente para novas tecnologias, como o sem-fio, o via satélite e o cabo. O modelo TCP/IP pega uma comunicação entre dois computadores e divide estas comunicações em pedaços, que são 4 pedaços. Antes de falar, gostaria de dar um adeno. Os nomes das camadas que eu estou utilizando, você vai encontrar diferentes nomes em várias pesquisas, como a camada física, que muitas vezes é chamada de interface, e a camada internet, que é chamada de rede. Então temos a camada de aplicação, no modelo TCP, a de transporte, a de internet e a camada física. Cada camada cuida de uma parte da comunicação em rede. A camada de aplicação cuida dos dados que são recebidos pelo software, que envia para a camada de transporte, que irá cuidar dos dados que envia para a internet, que cuida de endereçamento e roteamento dos pacotes. E por último, envia para a camada física, que cuida do envio, seja por fio, por wires ou por satélites, etc. E alguns dos protocolos mais conhecidos da camada são o HTTP, o FTP e o SSH, que são pertencentes da camada de aplicação, que interagem com os softwares. Da camada de transporte, que trabalha com TCP e UDP. A camada de internet trabalha com os protocolos IPv4 e IPv6. E a camada física, que trata de Ethernet e de Wi-Fi e de algumas outras tecnologias. Então, quando dois computadores querem se comunicar, eles precisam falar a mesma língua, e esta língua seria o modelo TCP/IP, que é a base de toda a rede mundial hoje. Então, cada camada, elas se comunicam com as suas camadas subsequentes do receptor. A camada de aplicação do cliente se comunica com a camada de aplicação do servidor. A de transporte vai na de transporte, a de internet na de internet, etc. Compreender o modelo TCP/IP é quase que obrigatório para a compreensão de uma comunicação. Este modelo é de fato usado na internet. Caso você já tenha estudado, você pode ter ouvido também falar do modelo OSI, que é outro modelo de comunicação de rede. Só que hoje ele é utilizado somente de maneira teórica. Na prática mesmo, é o modelo TCP/IP. Dentro das camadas de comunicação, nós temos diversos protocolos que são necessários. A gente comenta o primeiro dele, é o protocolo TCP. Ele é localizado na camada de transporte. TCP significa Transmission Control Protocol. Ele é um protocolo basicamente que tem como função garantir que os dados de uma aplicação, seja ele HTTP, FTP ou SSH, chegam ao seu destino de maneira segura. Então, se algum pacote for perdido no caminho, o protocolo irá avisar o cliente para retransmitir. Se algum pacote chegar duplicado, o TCP vai lá e vai avisar para o cliente que o pacote chegou duplicado. Se o cliente está enviando uma alta quantidade de dados e o servidor não consegue processar o protocolo TCP, entra em ação e avisa ao cliente para enviar menos dados.
e vai continuando a lista. Ele tem essa função de controlar para garantir que os dados sejam entregues corretamente. Ele funciona basicamente estabelecendo uma conexão entre dois hosts. Em livros e pesquisas, este processo é muito denominado de aperto de mão de 3 vias. Um exemplo, se você estiver utilizando HTTP, o SSH ou outro protocolo da camada de aplicação, antes dos dados do cliente ser enviado para o servidor, o TCP ele irá fazer uma comunicação de 3 vias. Primeiramente, ele irá enviar um pacote chamado SYL, sim, que fala para o servidor, estou abrindo uma conexão com você. Se o servidor estiver disposto a fazer a conexão, ele irá responder com um sim, o SYN, -ACK, ou seja, eu estou aberto a uma conexão. E por último, o cliente envia um ACK para finalizar e estabelecer uma conexão. Daí que vem o nome, aperto de mão tripla, né? O cliente estende a mão com um sim e o servidor, se está disposto, irá estender e confirmar o cumprimento. E agora o computador passa a enviar os dados do protocolo selecionado. Para que a comunicação TCP ocorra, é utilizado o conceito de portas. Com certeza, no nosso curso ou em outros lugares, você já deve ter ouvido falar das portas. A porta 80, a porta 21, etc. Essas portas servem para abrir uma conexão com o destino e a origem. Então tem que ter uma porta aberta na origem e no destino. As portas estão muito atreladas aos serviços que estão sendo executados. Por exemplo, você tem um padrão de porta de 0 a 1024, que são chamadas de portas reservadas. Ou seja, dentro deste bloco de 0 a 1024, algumas portas são utilizadas para determinados serviços. Por padrão, a porta 80 foi reservada para o serviço HTTP. Na maioria das vezes, isso não é uma regra. Se quiser destinar outra, você pode. Mas na maioria dos casos, a porta 80 é destinada ao protocolo HTTP. Assim como o HTTPS utiliza a 443, o SSH 22 e o FTP utiliza a 21. E meio que a conversão geral que utiliza esses padrões. Mas, como eu te falei, não é obrigatório. Se você quiser destinar o porta 80 para o FTP, você pode. Então, o TCP é a primeira parte que temos que entender. E também entender o aperto de mão triplo, que é o SYN e o ACK. Em seguida, nós temos o protocolo HTTP. O protocolo HTTP tem a responsabilidade de enviar e de solicitar páginas web. Ele trabalha diretamente com o protocolo TCP. Ele utiliza o TCP para garantir a entrega dos dados. Quando está utilizando o protocolo HTTP, você faz um request. O request, um exemplo, é você no seu navegador, pesquisa netflix.com. Seu computador primeiro faz o processo de aperto de mão, depois faz uma requisição para o servidor. Então ele meio que está falando, servidor, me traga a página web que você tem para mim. E o servidor responde para nós com um HTTP response. Então é assim que funciona uma comunicação web, basicamente. Nós temos o HTTP, o TCP, embaixo nós temos os IPv4, mas por agora nós não vamos ver. Existem alguns outros elementos que fazem parte da comunicação, como o DNS, que quando você pesquisa google.com, ele transforma em IP. Para a comunicação, nós não vamos ver isso agora. Vamos ver rapidão na prática como funciona as comunicações lá na Kali Linux. Aqui no Wireshark, dentro da Kali Linux, nós clicamos em ETH0 e está aqui algumas conexões já sendo feitas. Nós vem aqui e puxa nosso terminal, nosso prompt, e aqui no terminal nós vai dar um curry espaço http e nós vai dar no nosso metasploit table. O curry é como se estivesse abrindo o navegador também. Ok, vamos ver umas coisinhas legais aqui, só
vir aqui tem um código-fonte inteiro, ok, pessoal? Do Metasploitable. Ok, vamos prestar atenção em umas coisinhas aqui. Aqui temos alguns códigos DHCP, ARP, não se preocupa com isso por enquanto. Agora aqui, nós temos alguns códigos. Primeiro, temos a porta do Transmissal Control, 53.796 para a porta 80. Isso é muito importante, que é as portas 80 que nós tínhamos falado, e a porta destinada. Se nós abrir uma nova aba e dar um net sat -nat, nós veria as portas. Só que nesse caso não está mostrando ela, talvez porque a conexão ainda não esteja, porque foi cancelada a conexão. Mas mais para frente no vídeo nós vai ver. Ok, aqui temos as portas que eu tinha falado, e aqui um flag, que é o SYN, que é a primeira parte do 3 vias TCP, que ele enviou um SYN, e depois o servidor enviou para nós um SYN ACK, e depois um ACK para finalizar. Nós enviar um ACK, e aqui tem um GET HTTP, que é o do Metasploit. Se nós clicar, nós verá algumas informações. Aqui tem outros links, mas vamos clicar aqui no HTTP. Aqui, Hypertext Transfer Protocol, se nós dar uma barra, nós verá aqui o GET, o host e o agente. Aqui tem alguns conteúdos dele. E tem o host, o agente que foi usado. Aqui tem o TCP, o protocolo TCP, aqui o ACK que foi finalizado na porta 80. Ok. Vamos fechar isso aqui, fazer uma nova conexão. Vamos criar uma nova conexão e puxar o terminal aqui novamente. Vamos dar um curry. Em vez de HTTP, nós dá um http://google.com e pesquisa. Ok? Ele vai baixar a página para nós, mas o que nos importa aqui é o netstat para ver. Se você perceber, agora mostrou a porta 38.976, o IP do Google, traço porta 80, conectado na porta 80, o IP do Google. Se nós prestar atenção aqui, ele estará conectado na porta 80, aqui ó. Aqui é o HTTP, que ele fez um GET e o host no google.com, mas isso por enquanto não importa, nós queremos ver a porta. A porta aqui você pode ver que está conectado o nosso computador na 38.976 e o google.com na 80. Se nós diminuir aqui, você verá que elas são compatíveis. 38.976 e o Google na porta 80. Essas são as portas. Você pode ver ali que o comando, antes de realizar o GET, ele usou o protocolo TCP, o SYN ACK, e na finalização o ACK. Eu vou pedir a vocês que façam isso em casa, testem o Wireshark e vejam os protocolos que estão sendo usados, ok, pessoal? Vocês vão ver que sempre acontece a via de 3 mãos do TCP e depois que vem o HTTP para ter certeza que nenhum dado será perdido. Pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima aula.